Olá para você, eu sou a Jaque e seja muito bem-vindo aqui ao canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre as amizades, quando parece que a gente se sente abandonado pelos amigos quando as coisas apertam para o nosso lado. E aí fica a pergunta, será que eles realmente pulam fora porque as coisas apertaram para a gente? Ou será que tem a mão de Deus aí nessa história para afastar essas pessoas de nós, porque Deus pode querer falar com a gente, nos tratar sobre isso? E é sobre isso que eu quero comentar nesse vídeo. Se você ainda não me conhece, eu sou a Jaque e tô aqui todo dia fazendo a leitura da Bíblia. E no momento a gente está fazendo a leitura do livro dos Salmos. Então você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se conteúdos assim podem te ajudar, te abençoar, considere se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos vídeos, porque todo dia quando o vídeo sai, tem ali a notificação do YouTube e aí você não perde. E você que já é inscrito, se você perdeu alguma leitura, vai lá nas playlists porque estão todas salvas ali. Não tem como você perder, você vai lá, coloca a leitura em dia, porque o importante é você ler a sua Bíblia, tá bom? Mas antes da palavra, vamos pedir que o Senhor fale com a gente, que o Senhor abra nossa mente, nosso entendimento para essa leitura que a gente vai fazer hoje. Pai, em nome de Jesus, graças te dou por mais um dia. Entrego essa leitura em tuas mãos, pedindo ao Senhor a sua infinita graça, o teu cuidado. Peço ao Senhor que fale com a gente, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e nos ajude a entender a sua palavra e também a praticar aquilo que o Senhor coloca diante de nós, aquilo que está proposto diante de nós. Senhor, que a sua palavra nos cure, nos confronte e que ela nos transforme em pessoas melhores, pessoas curadas, transformadas, com corações ensináveis, com corações amorosos e tementes. Abençoa quem está em casa, quem está assistindo esse vídeo, que a sua bênção esteja sobre esse lar e que o Senhor desperte nessa casa o desejo de te buscar. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, pega lá sua Bíblia então, como é um canal de leitura da Bíblia, se espera que a gente tenha a Bíblia. Se você não tiver a Bíblia física, pode ser o seu celular, mas eu sempre vou insistir para que você tenha a Bíblia física, tá? E hoje nós vamos ler o Salmo 88, em que a Bíblia fala bem assim para nós. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo a Ti. Que a minha oração chegue à Tua presença. Inclina os ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da morte. Já sou contado entre os que descem a cova, estou como um homem sem forças, atirado entre os mortos como os feridos de morte que jazem na sepultura, afastados do teu cuidado e dos quais já não te lembras. Tu me lançaste na cova mais profunda, em lugares escuros, nas profundezas. Tua ira pesa sobre mim, tu me arrasaste com todas as tuas ondas. Afastaste de mim meus amigos e me transformaste em abominação para eles. Estou preso e não posso sair. Meus olhos desfalecem por causa da aflição. Clamo a ti todo dia, Senhor, e levanto minhas mãos a ti. Acaso mostrarás tuas maravilhas aos mortos? Será que os mortos se levantam para te louvar? Teu amor será anunciado na sepultura, ou tua fidelidade no abismo? Tuas maravilhas serão conhecidas nas trevas e tua justiça na terra do esquecimento? Eu, porém, Senhor, clamo a ti de madrugada, minha oração chega à tua presença. Por que me rejeitas, Senhor? Por que escondes de mim tua face? Desde jovem estou em aflição e à beira da morte. Sob os teus terrores fiquei desorientado. Teu furor ardente tem passado sobre mim, teus terrores me arrasaram. Todos os dias me rodeiam como águas, cercam-me completamente. Afastaste de mim amigos e companheiros. Meus conhecidos me deixaram em trevas. Salmo 88, salmo de súplica, de clamor, de lamento, de tristeza, de oração ali, um diálogo com Deus, um salmo escrito pelos filhos de Corá, E aqui o que me chama a atenção é que o mesmo versículo parece que ele se repete duas vezes e por isso ele me chamou a atenção e vai ser o tema desse vídeo, que é o versículo 8 e o 18. O 8 que fala assim: afastaste de mim meus amigos e me transformaste em abominação para eles. Estou preso e não posso sair.
E depois, afastaste de mim amigos e companheiros, meus conhecidos me deixaram em trevas. Essa passagem, gente, parece que a sensação que eu tenho quando leio é que ele realmente está se sentindo muito isolado, muito sozinho, num momento difícil de aflição, que não é uma aflição curta, me parece ser uma aflição que está durando uma vida toda, um longo tempo, anos até, porque aqui o salmista fala que desde jovem ele está em aflição e à beira da morte, aqui no versículo 15. Então me parece que é uma coisa que já vem perdurando por muito, muito e muito tempo. E aí eu comecei a pensar sobre esses amigos, que ele sente que Deus afastou esses amigos dele. A Bíblia não fala aqui, pelo menos não nesse texto, mas muito provavelmente podem ser amigos de infância ou amigos da mocidade. Pessoas ali que eram os seus companheiros e que agora ele estava se sentindo absolutamente sozinho. E isso me fez pensar uma coisa, que muitas vezes a gente, quando passa por momentos assim, e os amigos se afastam, as pessoas se afastam, a gente começa a se ressentir, a gente começa a se magoar, porque a gente pensa assim, eu tô numa situação difícil e na hora que eu mais preciso de alguém, todo mundo pula fora. E às vezes, gente, a gente precisa também ter uma maturidade e entender que isso realmente acontece. Muitas vezes a situação vem para filtrar os amigos da nossa vida. E sim, eles podem realmente pular fora quando eles começarem a perceber que não tem nada para ganhar com você, não tem nada do que se beneficiar de você ou da situação presente que você está, uma situação ruim. Então sim, esses amigos, entre aspas, podem pular fora. Mas quando a gente lê a Bíblia aqui, a gente também pode ter uma outra percepção, outro ângulo, o ângulo do salmista. Quando ele começa a falar para Deus que Deus afastou os amigos dele. E aí eu quero realmente trazer essa reflexão para que a gente comece a perceber se, quando as pessoas também se afastam, nós que estamos assim tentando buscar ao Senhor, tendo uma vida com Deus, falando com Deus, tendo uma vida de oração, uma vida ali de andar com Deus, ainda que as nossas aflições perdurem por bastante tempo, mas estamos ali fiéis ao Senhor, firmes no Senhor. Será que a gente ainda não entendeu que Deus tem o controle da nossa vida? Será que a gente ainda não entendeu que se Deus realmente quiser afastar pessoas da gente, Deus afasta? E não é porque elas são ruins, nem sempre porque elas são ruins. Mas às vezes existem momentos na vida da gente que a gente precisa daquele momento de solitude para que Deus fale com a gente mais profundamente. É mais ou menos assim, Deus afastando as pessoas porque nos quer mais perto dele, do tipo, vem filho meu, eu quero falar mais com você, eu quero mais intimidade com você, eu quero mais diálogo com você. E muitas vezes, quando nós estamos cercados de amigos, cercados de pessoas, apoio, a gente não tem esse diálogo sincero com Deus como a gente teria quando a gente está absolutamente sozinho. De certa forma, pensar desse jeito, ter esse ângulo, eu acho que dá até um quentinho no coração, porque faz a gente se ressentir muito menos, faz a gente se magoar muito menos e pensar sim que às vezes os amigos se afastam porque Deus também pode estar tirando a presença deles de perto da gente, não por causa deles, mas por causa da gente, porque Deus quer falar com a gente. Deus quer a gente um coração totalmente fragilizado para que a gente possa escutar a sua voz e assim ver qual é a instrução que ele tem para a vida da gente, onde a gente possa nos render, né, onde a gente consiga se render e obedecer a Deus quando ele falar com a gente. Muitas vezes, no meio da multidão, no meio ali do afago das pessoas queridas, dos amigos, essa rendição total a gente não dá para Deus, a gente não se entrega. A gente precisa estar fragilizado, passando por aflições como salmista, para que então a gente consiga entrar no quarto, fechar a porta e falar com Deus, Senhor, por que isso está acontecendo? Aí sim o Senhor vem, nos visita e fala com a gente. Eu espero que esse vídeo tenha feito algum sentido, tenha te abençoado. Ore ao Senhor, coloque diante dele a sua aflição, a sua situação e peça ao Senhor que dê discernimento, para que você saiba que os amigos que saírem da sua vida, se eles estão saindo realmente porque eles não são seus amigos, ou porque eles estão saindo, às vezes temporariamente, porque é Deus que está tirando naquele momento, porque Deus quer tratar com você, quer tratar com a gente.
ore ao Senhor e Deus vai falar com você e vai te orientar nesse caminho. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se você chegou aqui, curta o vídeo, compartilhe com alguém e fique firme na sua leitura da Bíblia, tá bom? Que Deus te abençoe e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.